Boa tarde a todos. Estou chegando aqui para a nossa próxima live. Vamos falar de educação hoje. Uma live muito importante sobre EAD, o ensino à distância. Já estou fixando o tema aqui. Tudo bem? Começando aqui mais uma live, vamos falar sobre educação à distância, né? O ensino à distância. Beto, tudo bom, meu irmão? Privilégio ter sua presença aqui. Nossa irmã já está entrando. Muito bom. Então a gente vai falar sobre educação à distância. Quem tiver perguntas, manda pra gente, tá? A gente vai estar falando com a Winnie Nascimento, que é uma pedagoga da Universidade Estadual de Minas Gerais. Então é um privilégio pra gente ter a presença da irmã aqui. Vocês vão poder mandar as perguntas pelo direct ou aqui nos comentários, tá bom? Quem preferir, pode enviar a pergunta por aqui diretamente, que a gente responde também, tá certo? Vou convidar a irmã para ela entrar. Pronto. Chamando a irmã. Acho que agora foi. Oi, Ah, tudo bom? Que bom que você está aqui. Tá me ouvindo bem? tudo bem? Tô Ah, ouvindo, que você legal. consegue me ouvir? Tô te ouvindo muito bem, sim. É um privilégio ter sua presença aqui. A gente estava há muito tempo querendo conversar sobre esse tema, porque são muitas perguntas, as pessoas não sabem como fazer, como é que conduz essa questão da Hum. educação à distância, né? As pessoas estão chamando também de ensino remoto, atividades remotas, enfim. O nome não importa, mas as pessoas estão com dúvidas sem saber como tratar isso. Eu queria que, primeiramente, você se apresentasse para a galera que não te conhece ainda, para a gente iniciar a nossa live. Olá, pessoal, eu sou a Winnie, né? Eu comecei a minha trajetória de educadora como mãe, né? Foi meu filho que me convidou para ser educadora. E aí, quando eu comecei a ser educadora através dele, né? Eu pensei que não dava para educar um homem negro só com o conhecimento que eu tinha até então. E eu escolhi ir para a universidade para saber o que se pensava sobre a educação de um homem negro lá. Saber o que a universidade tinha para gente, como é que se formavam professores para educar o povo preto. E aí eu fui para a universidade e comecei a minha trajetória lá. Eu estudo em Poços de Caldas, né, pela Universidade do Estado de Minas. É uma universidade muito renomada, né? Temos um polo de educação, é uma faculdade de educação aqui no sul de Minas, que é a única faculdade presencial. E isso Nossa, já deixa muito evidente qual é o debate, qual é o interesse desse país para se pensar a educação das crianças e a educação do próprio povo, né? perfeito. Então, é isso. Muito bom, muito bom. É um privilégio ter sua presença. É, e a gente já recebe perguntas, especialmente de mães que estão sem saber como conduzir a educação dos seus filhos nesse momento, porque as escolas estão mandando atividades e pedindo que essas mães façam atividades com os filhos, sendo que muitas vezes eles não entendem o conteúdo e elas têm que explicar para eles, né? E a dúvida é, elas têm mesmo que explicar? Elas devem saber o conteúdo
para explicar para os filhos, a escola deve mandar isso de forma suficiente, né, para esses pais, ou não? Realmente eles têm que estudar o conteúdo, dominar o conteúdo e ensinar para os seus filhos. Olha, na realidade, né, primeiro a gente tem que pensar que o Brasil tem 14 bilhões de pessoas analfabetas, né? Essas pessoas têm filhos e esses filhos vão para as escolas. Então, muitas das crianças que estão na escola são filhas de pais que não tiveram uma formação adequada ou não tiveram formação nenhuma. E quando a Sim. gente pensa em como fazer um dever de casa, por exemplo, um dever de casa básico, a criança está indo, está frequentando a escola, está tendo assessoria de um profissional do ensino e chega o dever de casa. É uma dificuldade para a família, é uma dificuldade para a família sentar, ter um momento e falar assim, olha, agora a gente vai te acompanhar. A gente é um país que tem dificuldade que que os pais façam leituras com os filhos, né? Muitos pais têm timidez de ler com os filhos, não conseguem ter essa habilidade, porque conduzir, mediar o ensino é muito complexo. E quando a escola manda essa atividade para que os pais ensinem, a escola está sendo muito hipócrita com a instituição, com a família que chegou até a instituição e falou: me ajuda a educar meu filho. Né? Eu estou aqui, eu estou confiando a educação do meu filho a você. Porque quando a escola manda uma atividade, ela não avaliou essa aqui. Qual que é Verdade. a zona proximal de desenvolvimento, sabe? Não é assim, só escolher uma atividade que se encaixe dos 7 aos 8 anos. Isso não é simples, isso é muito complexo, porque a gente não tem ideia de qual que é o nível exato de aprendizagem. A gente tem uma proximidade. E dentro dessa proximidade, existem atividades que vão estimular a criança a desenvolver mais, e existem atividades que vão fazer com que a criança se sinta insegura e não avance. Então, mandar essas atividades para as famílias dominarem o conteúdo, as famílias não vão conseguir fazer, porque as metodologias para se desenvolver uma atividade são complexas. Por mais que eu tenha uma atividade pronta ali, existem N formas que eu posso desenvolver e tornar aquilo adequado para a criança. Ainda mais porque muitas vezes a família não sabe que a criança tem dificuldade de aprendizagem. Isso vai ser identificado com o profissional de ensino lá na escola, depois de determinados meses. Às vezes a criança passa anos na escola e os profissionais não identificam que tem dificuldade auditiva, que tem deficiência auditiva. Às vezes dificuldade de visão, identifica que a criança não enxerga bem e às vezes a família não conseguiu fazer isso. Então, muito complexo quando a escola só joga a atividade para a família. Né? A escola está sendo hipócrita, está sendo maldosa com essas famílias. Seja uma escola particular, ainda mais uma escola particular, seja a escola pública. Perfeito, muito bom. E eu nem tinha pensado nessa questão dos pais que são analfabetos, né? Eu imagino o desespero, né? A angústia que devem ser para essas famílias ter que estudar junto com seus filhos agora, né? E aí leva a uma outra pergunta, né? Que é mais específica para o nosso público, né? Para os pais e mães pretas que estão aqui com a gente. A gente pode dizer que a comunidade negra, especialmente, ela sofre mais com essa questão do ensino à distância na quarentena, ou está todo mundo no mesmo barco, né? Isso atinge igualmente a todos os alunos, todas as famílias? Olha, a gente está na mesma tempestade, mas a gente nunca ocupou o mesmo barco que as pessoas brancas. Nunca, nunca recebemos o mesmo tratamento, nunca recebemos nada que nos iguale a condições dos brancos. Né? Isso é muito importante a gente pensar, porque quando se prepara uma atividade EAD, coloca lá, sei lá, uma charge, coloca lá uma história, uma representação. Nunca vão colocar um negro, nunca vão colocar um personagem negro, nunca vão dar o protagonismo a uma história negra como deve ser, né? Principalmente porque quando os professores, as pessoas que preparam esse conteúdo, elas não têm informação adequada para fazer esse conteúdo. Já é um ponto chave, porque
partindo da realidade que eu acompanho. Tem professores que não têm especialização para fazer esse preparo EAD que continuam tocando o seu trabalho nas instituições particulares como se nada tivesse acontecendo. Tá lá fazendo videochamada com a criança e, e é isso. As famílias estão acompanhando, achando que está tudo bem. E como eu disse, a escola já é um processo de violência, né? Porque a escola está para que adequamos, né, aos nossos filhos como que eu posso dizer, é um conceito eurocêntrico que prepara os nossos filhos para o trabalho. A escola não prepara nossas crianças para serem filósofos, não prepara nossas crianças para retórica, não prepara nossas crianças para o diálogo. Então, dizer que nós, enquanto negros, no ensino EAD não estamos sofrendo mais, principalmente com as crianças, né? Porque muitas vezes as crianças não têm acesso a uma internet adequada, muitas vezes a criança não tem assistência da família porque os pais negros estão trabalhando, né? É uma realidade, a gente sabe que não só aqui no Brasil, mas no mundo, os negros continuam trabalhando nos mercados, nas padarias, nas portarias dos prédios, na faxina. Então, continuamos trabalhando muitas vezes a mãe sai na comunidade e deixa o filho com a vizinha que está olhando, que está assistindo. Então, essa é a realidade do povo negro. Né? A gente está na mesma tempestade, sabendo que essas crianças muitas vezes não comem porque não vão à escola. E, e é isso, sabe? Não dá Perfeito. para igualar dizendo que está todo mundo recebendo a mesma assistência do poder público. Muito bom, exatamente, irmã. Nós recebemos um comentário aqui, muito interessante. O nosso irmão comenta, deixa eu ver aqui. Ahn, sim, terapia para a felicidade, que a irmã Graziele Gomes disse que é um tema maravilhoso, porque eu estou impressionado que tem poucas pessoas discutindo isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas aceitou que agora é esse modelo online e que algumas escolas mandam um vídeo com explicação pelo WhatsApp, outras simplesmente mandam um material e os alunos devem fazer o exercício e a mãe ou alguém tirar fotos e mandar pelo WhatsApp. É como está funcionando aqui até o momento. Como é que está o cenário aí em Minas Gerais? Eles também estão exigindo atividades online ou as aulas estão completamente suspensas? Aqui as aulas estão suspensas, né? Mas eu não sei se vocês conseguem acompanhar a dimensão. A gente tem um governador totalmente, né, centro-direita, um governador que quer distribuir voucher para as escolas, né, para instituir de vez as escolas particulares e abandonar as escolas públicas. Então, não se tem nenhum decreto, né, uma portaria, uma regulamentação, nada dizendo que as aulas vão até dia 30, sabe? Não tem nada disso. Aqui as escolas públicas estão fechadas, né? Há alguns professores agindo de forma independente, conversando com as crianças, estabelecendo isso de forma independente mesmo. Quer falar com as crianças, faz videochamada, chama na plataforma Zoom, passa alguma coisa. E nas escolas particulares segue como se nada tivesse acontecido. A rotina normal, as aulas seguem os seus horários, os professores estão trabalhando, estão atendendo em casa as crianças. Nesse esquema de tem aquele Classroom no Google, e aí colocam textos por lá, imagens, e aí faz videochamada nas plataformas também. Estão Perfeito. fazendo isso. Sim, a nossa irmã também fala até onde estamos alcançando as crianças pretas que não têm a menor condição de se incluir nesse cenário, né? Essa pergunta é interessante porque mesmo que as atividades não sejam obrigatórias, né, que sejam apenas facultativas, a pessoa que não tem condições de fazer, ela deixa da mesma forma de estar revisando esse conteúdo, né? Então, a questão da não obrigatoriedade, eu acho que não muda muita coisa, né? Ou muda? Na verdade, eu penso, é facultativo para quem? Porque nós somos um povo que não é um povo que tem acesso às tecnologias de informação.
né? Não é porque tem, sei lá quantos milhões de smartphones no Brasil que esses smartphones estão na casa das pessoas pobres, né? Não quer dizer que porque tem não sei quantos acessos à internet, que essa internet está na casa dessas pessoas. Isso e mesmo que estejam, né? Mesmo que tenham as tecnologias de informação, computadores, que tenham internet, não quer dizer que as pessoas vão saber utilizar isso. São perspectivas muito diferentes, né? Ter a tecnologia, acessar a tecnologia e dominar a tecnologia para aprender sozinho. Porque a educação à distância é aprender sozinho, né? Não adianta a gente ter aqui ficar floreando, dizendo que é um processo, que é bonitinho e tal, porque tem adulto que não consegue. Tem adulto que tem o domínio da linguagem, tem adulto que tem o domínio dos códigos, domínio da tecnologia, tem o acesso tudo bonitinho e não dá conta. Não dá conta porque tem que fazer sozinho. Infelizmente, o povo brasileiro, depois do processo de colonização, não tem essa capacidade de aprender sozinho. Foi aculturado para que dependesse totalmente de alguém mediando todos os processos. Não é um povo que tem autonomia para falar assim, vou aprender um idioma. E aí acessa a internet e aprende. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. São poucas pessoas que conseguem ter o contato online, que conseguem mediar, que conseguem estabelecer essa autonomia de fazer o processo de, bom, agora o professor está aqui comigo, eu estou trocando, daqui 3 meses eu não dependo tanto do professor, daqui 6 meses eu consigo buscar sozinho. Isso não acontece com o adulto. Agora, imagina com uma criança que não tem a autonomia da linguagem, que tem a dificuldade da escrita. Então, quando a gente diz que é facultativo para a pessoa branca, minimamente de classe média. E quando a gente fala de classe média no Brasil, a gente coloca aspas bem grandes, porque a classe média é pompa. A classe média, na real, não existe, né? É o pobre soberbo. Então, nem essas pessoas muitas vezes têm acesso, têm o domínio. Então, é facultativo para que o pobre tenha ou não acesso. Mas eu me perdi aqui um pouco, mas a questão de não acessa, as crianças negras não acessam, não conseguem participar, não conseguem entrosar, não tem a mediação muitas vezes da família, porque às vezes fica com a avó para o pai ou para a mãe trabalhar, fica com a tia mais velha, às vezes fica com a irmã mais velha que é adolescente e não quer, não consegue ter, porque a irmã também não tem por mais que seja mais velha, é uma adolescente, também passou pelo processo de formatação da escola, que não consegue pensar de forma autônoma. Perfeito, muito bom. E é o que você falou, né? A questão do código também é um ponto, porque tem tanta dificuldade para manusear o código. Por exemplo, no caso do meu trabalho, está se falando em usar o Google Classroom ou o Microsoft Teams, que é um outro aplicativo que também não é tão simples. E tem a questão também da qualidade, né, do acesso, porque um irmão acabou de escrever aqui para a gente, ele falou, hoje diversas empresas estão disponibilizando 1,2 gigabytes de internet para seus clientes. Por que não disponibilizar isso para quem não tem, ao invés de disponibilizar para quem já tem? E vou além, disponibilizar internet fora essa pandemia. Porque para o pobre, todo dia é dia de crise, né? Eu estava lembrando que quando a gente começou a nossa sessão de lives aqui no Instagram, toda hora a conexão caía e aqui em casa a gente tem, eu acho que é 50 mega, quer dizer, uma velocidade boa, é um pacote que não é barato e mesmo assim a internet estava caindo, estava travando. Imagina as pessoas, né, carentes, que às vezes têm 1 giga ou, sei lá, 2 giga para usar o mês inteiro, a família toda. A chance de funcionar é muito menor, né? Sim, e muitas vezes elas têm isso em um celular. E muitas vezes é o celular do pai ou da mãe, do chefe da família, enfim, da chefe da família. E aí são os pais que medeiam isso. E aí os pais saem para trabalhar, saem para garantir, muitas vezes que essa criança fique segura em casa, fique protegida do vírus, né? E não consegue mesmo. Primeira coisa que eu posso falar sobre empresas de internet
empresas de internet só lembram do pobre porque é o pobre que movimenta o PIB. Né? As empresas, qualquer empresa no Brasil, seja ela, seja, sabe, quando a gente fala de microempreendedor, a gente pode pensar que ainda está ali numa comunidade e a comunidade que mantém. Mas a partir do momento que essa empresa pega ali 5 mil funcionários, essa empresa só interessa, o pobre só interessa para essa empresa a partir do momento que ele está comprando e pagando. Que ele está ali consumindo, que ele está entregando boa parte do seu ganho para favorecer essa empresa. Então, raramente essas empresas iriam favorecer as pessoas pobres, iriam favorecer as crianças que estão em processo de escolarização, a menos que tenha um negócio, algum projeto do governo, alguma coisa que favoreça essa empresa assim, drasticamente, que ela tem um ganho enorme. Aí sim, essas empresas pensariam em ter atitudes como essa. Mas se a gente for pensar que uma empresa vai favorecer isso para as pessoas que não estão ali pagando, né, é uma realidade que no Brasil a gente não vai encontrar em menos de 150 anos. Sabe, em menos que o capitalismo passe por mais umas 3 ou 4 crises. Isso, infelizmente, a gente não vai poder contar com essa bondade, né, com essas concessões. Perfeito, exatamente isso. E várias pessoas comentando aqui, ele, o nosso irmão falou, hoje, quantos são os que realmente precisam e não têm internet, não têm CPF regularizado, e o governo vem disponibilizar um mísero benefício que necessita de um celular, um aplicativo e internet, né? Ele colocou essa questão do benefício que está sendo concedido às famílias, quer dizer, como você acessa pela internet, já tem uma exclusão aí, né? Porque todas essas famílias que não têm acesso nem a smartphone, nem a aplicativo, nem a internet, como é que vão acessar, né, esse benefício, né? Então são várias camadas de exclusão, né? Sim, muitas dessas famílias não sabiam até então o que era o cadastro único. Né? Essas famílias não têm o conhecimento do que é um cadastro único, para que esse cadastro serve, qual é a finalidade, por que durante esse cadastro eu tenho que levar minha família para ser pesada, para ser medida, por que muitas famílias não têm acesso ao Bolsa Família, porque às vezes tiveram acesso, perderam o programa e não conseguiram recuperar. Então, são questões, né? O povo preto não é um povo informado porque não quer, né? Mas porque existem instituições governamentais mantidas por essas mesmas pessoas que pagam seus impostos, que compram, que continuam trabalhando, que gastam para ir para o ônibus, que não oferecem acesso à informação, que não colocam para essas pessoas que elas têm acesso. Né? Quando a gente fala da questão do auxílio emergencial, esse, assim, o auxílio existe, está ali, mas as pessoas não têm crédito no celular para ligar pelo. Não tem crédito, não tem. Eu ouvi dizer que alguns conseguem baixar o auxílio, baixar o aplicativo sem ter internet. Mas conseguem acessar sem ter a internet? Porque só baixar o aplicativo não é só isso, sabe? Quem produziu esse projeto, né, quem comandou isso, não pensou numa pessoa pobre. Né? Não pensou que ela precisa analisar o processo todo dia. Não pensou nessas coisas. Né? Não tem alguém ali que represente isso. Sim, perfeito, muito bom. E a gente recebeu diversos comentários nessa mesma linha, o irmão comentando que é uma visão rasa sobre sociedade, investir em todos, ter retorno de todos. Quer dizer, eles só pensam mesmo nas pessoas que têm acesso a esses meios. A irmã Graziele falou, somos apenas números para somar ao lucro. Não somos o foco, infelizmente. Ou seja, fica nítido, né, para a gente que não se pretende incluir a todo mundo nessa proposta de sociedade. Né? Eu acho que foi ontem que o ministro da Educação confirmou o Enem desse ano, né? Então a prova não vai ser cancelada, a prova está mantida e muitas pessoas não vão ter acesso, né, ao conteúdo necessário para fazer essa avaliação, já que as aulas estão suspensas, talvez até junho, né? A gente não sabe até quando vai se estender essa pandemia.
Você, como pedagoga, concorda com essa iniciativa de manter o Enem? Você acha que deveria ser cancelado? Como é que você encara essa decisão? Com certeza deveria ser cancelado, porque é um processo que vai analisar o ensino médio, né? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. E como que esse exame vai funcionar se não houver aula, senão não vai ter aula, né? Porque quando isso retomar lá em julho. Mas eu não quero a escola, eu queria aqui em cima. É, quando as aulas começarem, sim, A coisa é aqui, ó, para ver aqui. tá. Você quer ir desenhar? Pode levar. Quando as aulas começarem, quando tudo isso voltar, as crianças vão Não começar. vai levar sua caneta? Claro, pode levar. O processo vai começar do zero. Eles vão aprender o que eles aprenderiam em fevereiro. E, sabe, são jovens que estão tentando estabelecer, estão tentando se colocar, estão tentando pleitear as cotas, estão tentando acessar as universidades. E quando o Enem é mantido, isso é evidente, né? Já quer diminuir o povo pobre, o povo preto dentro das universidades. Isso não é, ele não está fazendo isso porque infelizmente não vou conseguir segurar e vou colocar. É um projeto de nação, né? Nunca houve nesse país um projeto que favorecesse a educação do pobre e do negro. Quando o Enem, me falaram assim, olha, realmente o Enem vai se manter, a gente não vai conseguir, não vai se mobilizar. Quando eu entrei em contato com o pessoal da Uni, com as organizações estudantis, secundaristas, todo mundo falou assim, a gente não vai conseguir barrar. Aí eu falei assim, percebem que ninguém nunca barra um vestibular. Um vestibular nunca é barrado, né? Se for preciso, fazem um vestibular no Maracanã com 2 metros de distância possível. Ninguém nunca vai barrar um vestibular, né? Porque são pessoas que têm condição de pagar que estão tentando pleitear a vaga. Agora, quando são pessoas negras, não importa se elas vão acessar ou não, né? O Enem, isso é evidente, só depois dos anos 2000, de 2003, dos anos 2000, que começaram as ações afirmativas. Fazem 20 anos, sabe? Fazem 20 anos que o nosso povo teve acesso facilitado, entre muitas aspas, para conseguir pleitear uma vaga, porque muitas vezes essas pessoas não têm acesso à escola, à educação básica, para conseguir estudar e estar lá. E ainda quando chega, né, quando tem a vaga, chega na universidade, falta um computador para conseguir ler o texto, para conseguir produzir, para conseguir pesquisar, falta a internet para conseguir acessar, para conseguir dialogar, para mandar um e-mail dizendo para o professor, olha, você pode me encontrar 40 minutos antes de começar a aula porque eu estou com dúvida? Não tem isso, né? Muitas pessoas negras abandonam a universidade porque não tem dinheiro para ir, porque não consegue caminhar 2 horas a pé e voltar 2 horas depois para casa andando. Não tem dinheiro para comer. Se for para a universidade, não come. E então a realidade é essa, né? Infelizmente, as pessoas, né, entraram nesse contexto de pandemia, esqueceram-se que precisam mobilizar para que os seus filhos, para que os próprios estudantes secundaristas, né? Hoje a gente vê um baixo fortalecimento dessa classe, né? Se a gente for pensar que nos anos 60, nos anos 70, o movimento negro unificado estava lá, em plena ditadura, brigando para que se discutisse a inserção dos negros na LDB, e hoje a gente não vê uma movimentação secundarista debatendo isso, é muito grave essas políticas de apagamento da cultura. Muito bom. Perfeito. Teve uma mãe que mandou para a gente uma pergunta aqui pelo direct, falando sobre a escola do filho dela, que é uma escola privada, e eles continuam dando aulas durante esse período de quarentena, só que as aulas são pelo Instagram. Os professores estão dando aula por Instagram Live, pela live no Instagram, e a presença é aqui pela quem entra no vídeo, né? Eles veem o nome de quem entrou e aí dão a presença por ali. Ela perguntou se isso é legal, se está certo, ou se existe alguma forma de questionar isso. Você sabe, irmã, tem conhecimento se uma escola pode dar aula pelo Instagram? Olha, eu sempre brinco com os meus colegas assim, a gente entrou numa rede social, a gente
a gente está falando de Instagram, a gente está falando de WhatsApp, Facebook, qualquer uma delas. A gente não consegue garantir que ao acessar, aquela pessoa teve conhecimento ao que eu disse. E são redes sociais que têm mensagens criptografadas, né? Acessou, entrou. Isso não quer dizer que a criança teve o devido acesso ao serviço, né? Ainda mais quando é uma instituição particular. Perfeito. Porque essa família, ela está custeando o acesso a um grau de conhecimento. Quando essa família tem esse acesso, né, ela pagou por isso, ela pagou para que a criança tenha uma mediação adequada, para que a criança tenha informações que essa família escolheu, que considerou que sejam informações boas para que a criança construísse a sua formação. E é muito complicado, porque uma rede social, ela não vai garantir que todo esse trabalho, todo esse tempo que a família pensou em investir, a criança vai conseguir aproveitar tudo isso. Né? É um aproveitamento que muitas vezes a gente não tem como garantir com a criança dentro da escola. E aí na rede social isso cai assim, ó, para 20%. Né? Infelizmente, se a criança conseguir aproveitar 20% do que ela vai ter na rede social, porque é tudo muito interativo. Dependendo da idade da criança, nossa, pode ser a coisa mais interessante do mundo. Tem os coraçõezinhos que vão ficar subindo, tem os comentários, tem várias coisas ali para ela ver que não vai aprender a atenção dela. Agora, sobre a escola conseguir fazer isso, né, infelizmente, é a regulamentação da escola, é a regulamentação do programa, do sistema de ensino. E aí, quando a gente fala de sistema de ensino no Brasil, é assim, dá vontade de morrer mesmo. Porque a gente tem duas grandes empresas, né, que investem maciçamente na educação privada, e essa educação, ela tem ali o seu sistema apostilado, tem vários benefícios, entre aspas, que vai garantir isso. Só que, né, na LDB está lá eu acho que eu anotei aqui, no artigo 80, no parágrafo 1º, aliás, no artigo 80 mesmo, a LDB vai dizer que a escola ela vai negociar o processo de avaliação, ela tem liberdade, né, para avaliar a questão da modalidade, do nível, do ensino, das avaliações, ela tem liberdade para fazer isso. Seja de forma, seja sozinha, seja em conjunto com a LDB. Lógico que as escolas no Brasil, isso está na LDB, mas isso dá uma abertura muito grande, né? É um negócio muito complexo, porque as escolas podem fazer isso de forma autônoma, ou elas podem utilizar a LPB. E aí, quando a gente está falando de neoliberal, a gente sabe que o neoliberal vai utilizar para favorecer ele, e não para favorecer as pessoas que estão comprando aquele serviço, que estão pleiteando aquele serviço. Então, é importante que as famílias procurem as escolas, né, que procurem seus contratos, que conversem, né, com um advogado que possa saber qual que é o regimento dessa escola, ter acesso a tudo isso, não para ser uma mãe chata, não para ser uma família chata, mas para conseguir garantir, porque é pago, é dinheiro. Nós somos um povo que investe muito em educação. São as nossas famílias que investem muito mais em educação. Não tô dizendo isso na questão financeira, mas na questão de falar com os filhos, de conversar com os filhos, de garantir que essas crianças vão à escola, de colocar o máximo, né, de dar o melhor material quando é possível, de dar o melhor uniforme para que essas crianças vão. Isso é uma realidade de toda criança negra. A gente sabe muito bem que os nossos pais e as nossas mães trabalham e trabalharam para que a gente conseguisse ter o nosso processo escolar da melhor forma. Então, é muito raro quando isso acontece com uma pessoa negra, que a família não orienta, se vai para a escola. Por mais que precise abandonar o ensino em determinada etapa da vida. É um discurso que a gente sempre vai ter nas nossas famílias, porque a gente sabe que é através do ensino que a gente consegue acessar trabalho melhor, acessar saúde melhor, acessar novos conhecimentos, por mais que tudo isso seja branco. Mas a gente precisa disso para conseguir se fortalecer
e acessar e garantir que os nossos povos tenham mais. Infelizmente, até agora é a estratégia que a gente tem tido, né? E é por isso que a gente precisa de uma educação afrocentrada, para que a gente consiga não fazer só isso, mas partir para outras perspectivas. Perfeito, muito bom. A gente recebe muito esse questionamento sobre educação afrocentrada, especialmente com relação ao conteúdo escolar e o cumprimento da Lei 10.639/03, que reza que a gente deve ensinar a cultura afro-brasileira nas escolas. Muitas mães escrevem para a gente dizendo que na escola dos filhos delas, apenas no mês de novembro se fala em cultura negra, se fala em racismo, mesmo assim, sob aquela visão de que Princesa Isabel nos libertou, que a gente já conhece. As famílias podem cobrar das escolas o cumprimento dessa lei e o cumprimento do ensino dos personagens negros, da cultura africana e afro-brasileira, ou isso é uma coisa que cabe unicamente à direção e à administração da escola? Então, Humberto, esse é um debate, né, que a gente constrói. A educação brasileira, né, quando ela começou no colonialismo, né, porque o colonialismo não permitiu que a gente tivesse registro da educação que aconteceu do povo indígena. O colonialismo não permitiu que a gente tivesse acesso ao conhecimento educacional que o povo negro foi obrigado a trazer para esse continente. Então, no Brasil, não se o primeiro compilado de estudos, né, que foi o Ratito de Ouro, ele não falava sobre educar um povo, ele falava sobre catequizar, né, sobre dogmatizar essas pessoas, retirarem a cultura e colocar a cultura eurocêntrica. E no Brasil isso aconteceu a rodo, sabe? Teve reforma combalina, depois com a chegada da República, teve outras reformas e nunca se foi pensado um currículo para as pessoas, para os indígenas e para os negros. Nunca se teve isso, né? Isso vai acontecer, o povo negro ali oprimido, aprendendo muitas vezes com a criança que estava ali acompanhando a criança da Casa Grande, aprendia antes e ensinava para outra. Esse foi o acesso que a gente teve na educação passada. E o movimento negro, né, ele vai se fortalecendo, as pessoas negras mesmo em cárcere, vão se organizando para que se tenha educação para o povo negro, para que o povo negro tenha acesso formal à educação. Isso sempre aconteceu, né? E é uma coisa assim que me deixa puta de raiva, é pensar que na minha educação, eu estou cursando o meu curso, eu tive 1 ano e meio conversando, debatendo sobre a história da educação, nunca me falaram que o povo negro fez isso. Nunca foi citado isso por pessoas que acessaram a universidade, que tiveram seu mestrado, que tiveram seu doutorado. Isso não é assunto em debate quando isso não vem através de uma pessoa negra. Se não é uma professora negra ali me falando, eu não ia conhecer, né? Eu fui ter acesso a isso quando eu pesquisei por conta própria e conheci a Nilma Lino Gomes. Que aí eu fui entender que o povo negro, né, quando a gente pensa hoje que existe escola para todos, é uma luta do povo negro, né? É uma luta para que o povo negro é uma luta do povo negro para que se construísse escolas que dessem acesso a todas as pessoas. E quando a gente pensa, né, que, aliás, isso só chegou a acontecer de fato em 1996. Fazem 23 anos, 24 anos que o povo negro tem acesso à educação. Então, é lúdico pensar que existem currículos que constroem isso, que adequam isso de fato, né? Esse é o assunto do meu TCC, por exemplo. Não tem currículo que se fale de educação para a diversidade. Não tem projeto político-pedagógico que se debata a diversidade cultural. Quem dirá a história do povo negro, né? E quando as escolas constroem isso de uma forma muito à parte, porque as famílias elas devem acessar a construção do projeto político-pedagógico. Em que sentido, né? A família não vai estar ali para dizer, olha, professor, você tem que ensinar isso, isso e isso. Isso já está esquematizado.
é uma lei, é uma pena, né, que no ano passado a obrigatoriedade da 10.639 foi revogada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, essa não é mais uma obrigatoriedade, mas é uma lei, está lá, né? É um decreto que coloca isso na LDB. Mas quando a gente pensa no projeto político-pedagógico, a escola vai construir isso, né, com a administração, com a coordenação de ensino, com os professores, e a família tem que participar. A família tem que saber, a família tem que orientar, porque não existe educação só a escola e educação só a família. É um processo, tem que andar junto. Não dá para eu mandar meu filho para a escola e aparecer lá para buscar só avaliação. Não dá para eu mandar meu filho para a escola e esperar que a escola me chame para dizer que ele brigou com o coleguinha. Não dá para eu aparecer lá na escola só para falar assim, olha aqui, meu filho sofreu racismo. E foi com a professora, e foi com a diretora, e foi com a merendeira, foi com o coleguinha. Como que a gente vai resolver? Né? E nas escolas, quem chega para ter essas conversas, né? Eu estou há 3 anos acompanhando esse processo nas escolas, fazendo estágios em escolas públicas. Eu só vi uma professora trabalhando com a diversidade racial. E essa professora não tinha conhecimento, ela não tinha base para dizer sobre isso. Ela estava ali fazendo, ela sabia da obrigatoriedade da Lei 10.639, mas ela não tinha conhecimento além daquilo que ela deu para a atividade. Ela não conseguia sair daquilo. Ela não tinha acesso ao conhecimento. Era uma atividade sobre indígenas. Ela não tinha conhecimento sobre a organização indígena. Ela não sabia nada. E aí, quando eu comentei com as crianças, eu falei assim, eu posso falar, eu sei, eu estava fazendo estágio só de observação ainda. E aí eu comecei a conversar, ela falou assim, nossa, se eu soubesse que você viria, eu tinha te dado a atividade para aplicar, porque eu não tenho conhecimento e eu não tenho curso de formação, não tenho formação continuada. E é um dos problemas dessa lei, porque ela foi implementada em 2003, fazem 17 anos. E a gente tem um governo que não se preocupou em dar formação adequada aos profissionais que já estavam na escola e não se preocupa em dar formação para os professores que estão realizando esse processo. Porque eu tive momentos, né, em que eu pude perceber a preocupação de alguns professores com essa questão na universidade. E na universidade foram momentos, parece que ainda é tema transversal, sabe? Que vai passar ali, vai cortar, vai tirar do rumo, e aí você vai, quando você sair do seu eixo, você vai falar aquilo, só que aí você vai ter que voltar pro eurocêntrico. Entender? A educação, quando a gente fala de diversidade cultural, de diversidade de gênero, quando a gente fala de qualquer modo de diversidade, os currículos nas escolas, eles não dão conta, porque os professores não conseguem dialogar, não conseguem mediar, abrir mão do seu conhecimento e dar voz a um conhecimento que existe, a um conhecimento do mundo, né? E isso, a maioria dos professores que estão atuantes não conseguem abrir mão dessa posição, que é mediar o conhecimento e não inserir o conhecimento na criança. Isso é um problema para se falar do povo negro, porque quando vai se falar sobre religião de matriz africana, se fala de forma pejorativa, né? Aí tá lá o currículo oculto. Eu tô falando sobre falando da diversidade religiosa, mas aí eu falo que é coisa do demônio, sem saber que nas religiões de matriz africana não existe demônio. Sabe, falar que existe macumba e macumba é uma árvore, é um instrumento musical. E não tem esse conhecimento. Não consegue se fazer isso. Então, é importante que as famílias vão para as escolas, primeiramente para saber se tem conhecimento para fazer. Porque é um negócio complexo, né? Porque se não tem conhecimento e faz, às vezes parece ser pior do que o não fazer. E depois, para saber se tem conhecimento para fazer, e se não tiver, para cobrar da instituição particular e para cobrar da instituição pública. Para ir na Secretaria de Ensino, na Secretaria de Educação, nas secretarias regionais e dizer, olha,
Eu estou acompanhando meu filho na escola, eu estou participando do processo educacional. Está faltando. O que, que eu, enquanto família, posso fazer para garantir? O que, que vocês, enquanto instituições, vão fazer para me garantir? Porque está na lei. E aí é um conhecimento que a gente precisa ser incisivo. Cobrar e estar ali e insistir para que as coisas realmente aconteçam. Perfeito. Recebemos um comentário aqui que é: o governador ainda não se posicionou. Falta coragem, porque irá haver frustração e medo, mas o ano letivo foi perdido. O ensino privado, sem querer abrir mão dos seus ganhos, não quer admitir isso. Você acredita, irmã, que esse ano letivo de 2020 já está perdido ou tem alguma alternativa pós-quarentena para se recuperar esse tempo aí sem aulas? Assim, de uma forma legal e legislativa, né, quando acontece uma pandemia, quando acontece, por exemplo, uma enchente, a escola precisa ficar alguns dias fechado, quando acontece que a escola é destruída, assim, são questões especiais na legislação, né? A escola não é obrigada a ter os 200 dias letivos, mas é obrigada a dar as horas, né, as 800 horas de ensino. E aí, quando eu fico muito incomodada com essa ideia do perder, sabe? Quem perdeu o quê? Porque quando a gente fala de ano letivo, a gente está numa construção eurocêntrica, de que eu preciso estudar até os 17 anos, eu tenho que ser muito esforçado para sair da escola com 17, 18 anos já com curso técnico, para eu conseguir sair e trabalhar. E aí eu ingresso numa universidade, e aí eu trabalho e estudo para garantir isso. Quando a gente fala que perdeu o ano letivo, a gente está falando de perder o quê? Porque todos os dias 83 pessoas morrem, né? 83 famílias perdem seus filhos, 83 mães perdem, 83 famílias perdem seus pais, perdem seus irmãos, seus filhos. O que é perder para essas pessoas? Né? O ano letivo, ele tá aí, gente. Se as escolas tiverem que colocar a educação, aula no sábado, tiverem que colocar... A escola vai se rearranjar, porque em crises tudo se rearranja. Né? Agora, o que é perder? A gente precisa, sabe, acordar que a gente já está, enquanto povo negro, a gente já está perdendo há muito tempo. A gente já está perdendo há muito tempo por uma questão básica, por exemplo, que professora negra que está dando conta de cuidar da sua família e brincar com as crianças online, por exemplo. E ter um bate-papo online com as crianças, contar uma história, fazer 15 minutos de contação de história, sabe? É difícil. Quando a gente fala de perder, a gente está falando de perder para o branco, para a sociedade eurocentrada, a gente está falando de perder para a nossa perspectiva. Porque para a perspectiva negra, a gente só perde quando morre. E a gente precisa pensar muito nisso, porque a gente é um povo violentado o tempo inteiro. E se a gente for pensar que a gente perdeu porque sofreu a violência de não ter escola, sofreu a violência de não ter família, infelizmente a gente, sabe, as pessoas brancas realmente vão vencer. Vão continuar mantendo os privilégios que mantém, porque a gente acredita que perdeu. Só da gente não ter na nossa família uma pessoa que foi contaminada pelo coronavírus e não precisar brigar por um leito na UTI, não precisar brigar no hospital porque não tem condição de medicamento, a gente já ganhou muito. A gente já ganhou muito porque quem está morrendo são as pessoas negras. Então, pensem, né, que só dos seus filhos continuarem com saúde já está ótimo. O ano letivo ele vai se rearranjar, sabe? Esses ministros, por pior que eles sejam, eles vão dar o jeito deles, as secretarias vão fazer um bem bolado. Não vai ter o mesmo aproveitamento, mas vai acontecer, sabe? Isso, e se a gente for pensar também, existe uma questão de polos de contaminação. Em algumas cidades, em alguns estados, isso vai parar, por exemplo, na minha região.
Não chegou ainda. Na minha cidade não tem nenhuma pessoa contaminada. Nossa. Mas isso vai chegar em algum momento. Talvez isso chegue em junho. E aí? As crianças daqui não vão voltar em junho. Então, são situações que a gente não pode pensar mais de forma homogênea, aliás, desculpa. Não existe um todo. Esse país nunca foi todo. Só se fala em todo quando é um monte de dinheiro e aí o todo vai repartir lá no Congresso, sabe? Só se fala em todo nisso, nesse sentido. Quando a gente vai falar em todo, colocando as pessoas negras, colocando as pessoas pobres e periféricas, não existe todo. Existe a visão etnocêntrica, eles e nós. Aí é que se fala disso. E a gente só já ganha por não precisar disputar leitos de hospitais, sabe? Isso, para mim, é o que tem me feito acalmar e pensar com mais clareza o que é aproveitamento. O que é aproveitamento? É manter família ou é conseguir continuar correndo nessa corrida capitalista, nessa corrida branca para se ter as coisas? Muito bom, irmã, muito bom. Tivemos diversas reflexões enviadas durante a sua fala, mas eu estou com medo aqui da gente ser cortado, porque são 4h58 e quando o Instagram completa 1 hora de live, acho que é 59 minutos e alguma coisa, eles cortam a gente, né? Então, eu vou ler só alguns comentários aqui. A nossa irmã falou que a escola onde ela mora fica perto de uma comunidade quilombola e mesmo assim eles se recusam a seguir essa lei de falar da cultura afro-brasileira, né? Mesmo sendo ao lado de um quilombola. Olha só, então a Cris Gouveia, nossa irmã, fez esse comentário. As pessoas realmente não se preocupam em seguir essa pauta negra, né? Em contemplar os alunos negros. A nossa irmã Graziele Gomes também disse que uma fala sua, acesso às informações, leva ao conhecimento dos direitos legais, que essa fala foi perfeita e está agradecendo muito essa iniciativa, né, da nossa participação aqui sobre esse tema. E eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade, por tirar 1 hora do seu tempo para nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo, a como a gente deve lidar com esse momento. E já deixo aqui o convite para voltar outras vezes para estar com a gente, porque foi muito importante e instrutiva essa sua participação. Eu deixo aqui o espaço para você dizer alguma coisa, falar sobre algo que você julga importante, que não houve tempo. Fica à vontade, irmã. Eu agradeço o teu convite, agradeço muito. Fico muito feliz por estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, de dizer que eu estou à disposição para falar e para debater sobre esses e outros assuntos. Né? Educação é um projeto que não é só meu. Né? Quando eu me tornei educadora, eu não me tornei pensando só em mim e no meu filho. Sabe? Eu estou pensando nas outras crianças negras, eu estou pensando nas outras pessoas que constroem comigo. Então, eu não posso ficar sozinha, eu preciso de vocês para compartilhar, para estar comigo, para construir junto, porque esse projeto não é só meu, ele precisa de um povo, ele precisa de uma comunidade para acontecer. Então, eu estou à disposição para a gente vir falar de outras coisas, para falar de educação afrocentrada, para a gente conversar de tudo, de todos esses assuntos que envolvem educação. Se ficou alguma dúvida que eu não respondi, eu posso responder por texto, por mensagem, ou fazer uma outra live, ou se ficou faltando algum conteúdo específico que eu não consegui atender também, eu estou à disposição para conversar. Com certeza, irmã. E eu esqueci de perguntar se a gente tem a sua autorização para salvar essa live no nosso canal do YouTube, para que outras pessoas possam acompanhar posteriormente. Sim, pode postar, claro. Ah, legal, irmã. Muito obrigado. Com certeza, você vai ser convidada para voltar a falar sobre esse tema ou outro tema que venha, né, a ser relevante para o nosso povo, porque a gente precisa muito se aquilombar. Eu descobri que sem isso a gente realmente não progride, né? É no coletivo
que a gente cresce. Eu, pelo menos, tenho crescido muito através desse coletivo, das trocas, e então agradeço mais uma vez imensamente a sua participação. Desejo boa noite, uma ótima semana. Para você também, para sua família, para todo mundo que está assistindo. Eu agradeço pelo convite, por estar aqui, por poder compartilhar. Espero que as pessoas pensem muito numa perspectiva de educação para nós, porque Perfeito. é a gente que importa agora, né? Os brancos, eles vão conseguir se virar sozinhos. Muito bom. A nossa irmã Cris Gouveia já deu o tema da nossa próxima live juntos, que vai ser Educação Afrocentrada. Vai se preparando aí, irmã. Vou sim, vou sim. A gente Com pode já certeza. pensar. Quando você quiser, eu estou à disposição. Pode tomar. Tamo junto, então. Um abraço, irmã. Abraço, tchau. Tchau. É mãe. Não. Deixa eu pegar para você. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente nessa live. Foi muito importante a participação de cada um de vocês. Cris, obrigado pela sugestão de tema. Eu acho fundamental falar sobre isso com alguém qualificado da área, que tem gabarito, né, para nos instruir, tem base também de textos, né, de leitura mesmo, para ajudar a gente nessa caminhada de uma educação afrocentrada. Eu vou checar a agenda da professora, da pedagoga Winnie Nascimento, e ver quando a gente pode voltar a discorrer sobre esse tema aqui juntos. Então, eu te agradeço imensamente pela sugestão. Já está aí, Educação Afrocentrada, nossa próxima live sobre esse tema. Vamos dar uma olhada quando vamos falar sobre isso. E eu deixo também o pedido aqui para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. A gente precisa de inscritos, né, para eles poderem liberar algumas funções que dependem do número de inscritos lá, tá bom? Então procurem Pais Pretos Presentes no YouTube, ou então no nosso Stories, tem lá também uma publicação em que você arrasta o dedo para cima e você já cai no nosso canal no YouTube, tá bom? Então se inscrevam, apoiem o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente a todos que vêm construindo com a gente. Temos diversas lives incríveis. Amanhã tem uma live também muito especial sobre paternidade presente, né? Eu espero que vocês possam estar com a gente. Não sei se vocês viram o banner dessa live, né? Vou estar falando com o Nando Cunha, ator, um artista muito consagrado. Vai estar falando sobre paternidade presente com a gente às 10 horas da manhã. Vai ser muito legal essa live. E eu espero que vocês possam acompanhar aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo carinho, pela companhia e pela troca. Quem ainda não se cadastrou no nosso coletivo, passa lá no nosso perfil. Tem um link para você se cadastrar, sugerir pautas para a gente, indicar temas para a gente debater aqui ao vivo. E assim a gente vai crescendo juntos, graças ao apoio